Caros alunos e caras alunas do GEPEX, preparem-se para mais um tutorial de estatística descritiva. Esse que é o nosso quinto tutorial sobre o tema, de uma sequência maior sobre estatística em geral. Logo iniciaremos nossa parte de estatística inferencial. Neste episódio de estatística descritiva, nós vamos falar sobre normalidade, sobre distribuição normal de dados. Nós já sabemos que a estatística descritiva é aquela que analisa o comportamento dos dados da sua amostra. Ela é uma estatística preliminar à estatística inferencial, aquela que vai fazer inferências para além da sua amostra, e um dos dados descritivos importantes nesse trabalho preliminar é a análise da normalidade, o teste de normalidade, que é o que nós vamos ver no tutorial de hoje. Você deve se lembrar das classificações das variáveis estatísticas de uma pesquisa qualquer. Essas variáveis podem ser categoriais, muitas vezes chamadas de qualitativas, as quais se dividem em categoriais nominais ou absolutas ou categoriais ordinais, que apresentam níveis. As categoriais nominais são aquelas que apresentam apenas um rótulo, uma categoria por um tipo específico de variável. Na pesquisa linguística, por exemplo, testes de aceitação, quando dizemos se uma estrutura, uma palavra é aceitável ou inaceitável, bom ou ruim, ou no teste de reconhecimento lexical se é palavra ou não palavra, nós estamos então lidando com dados categoriais, porque tudo isso daqui são categorias, são rótulos, né? E são absolutos, ou seja, nominais, não apresentam entre si nenhuma ordenação necessária ou natural. É essa ordenação em níveis que vai caracterizar justamente o tipo de dado categorial ordinal, né? Na pesquisa linguística, por exemplo, caracterizar um indivíduo como pertencente ao grupo básico, intermediário ou avançado, por exemplo, numa língua estrangeira, ou mesmo numa capacidade de leitura, é atribuir um rótulo, uma categoria ordinal a esse indivíduo. Portanto, se trata desse tipo de variável estatística. Ou então, se eu uso como uma variável na minha pesquisa o nível de escolarização de um indivíduo, se fundamental, médio ou superior, essa também é uma caracterização de uma variável categorial ou qualitativa, né, ordinal. Mas, além disso, nós temos as variáveis numéricas, que são também chamadas de quantitativas. Elas também apresentam uma divisão bipartida. Dados numéricos contínuos e discretos. Os contínuos são aqueles que apresentam qualquer intervalo de valor, inclusive os fracionados, né? E os discretos são aqueles que apresentam valores inteiros, não fracionados. Na pesquisa linguística, o tempo de reação é a medida contínua do valor numérico mais comum que nós encontramos, justamente porque ela pode reconhecer, registrar qualquer intervalo contínuo numérico, né? Por exemplo, se você faz uma pesquisa com o tempo que o seu participante leva para responder uma pergunta, ou o tempo que ele leva para reconhecer uma palavra, você pode ter lá, a princípio, qualquer valor, 1 segundo, 333 milésimos, né? 331,11 milésimos, alguma coisa desse tipo. Então, você tem um intervalo qualquer, inclusive fracionado, que caracteriza, então, uma variável numérica contínua. Diferentemente das variáveis numéricas discretas, que apresentam um valor não fracionado, um valor de um número natural inteiro. Por exemplo, quando nós realizamos um índice, um experimento de julgamento em escala, que o nosso participante deve atribuir uma nota de 1 a 5, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, para uma determinada palavra, uma determinada estrutura. Ele não vai atribuir uma nota com qualquer valor contínuo, mas sim com um valor discreto. Ele não vai dar 1,21 por uma estrutura qualquer. Ele vai dar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, caracterizando então uma variável numérica discreta. Ou mesmo o índice de acerto e erro numa determinada tarefa, no score, por exemplo. Se você tem lá
os alunos de uma determinada turma, que vai ser caracterizada como uma determinada metodologia, e eles atingem um determinado tipo de score, de acerto e erro numa tarefa, comparativamente a uma outra turma, um outro método que tem um outro score. Esse score de cada participante vai ter um número inteiro. Ele acertou 35 questões de 40, acertou 62 de 70, assim por diante. E não um número fracionado, como, por exemplo, ele acertou 52,38 questões. Isso não existe, não é? Muito embora, em termos estatísticos, depois que nós fazemos a análise da distribuição de frequência, da estatística básica, não é? No resumo descritivo, esses dados aqui possam receber, todos eles, um tratamento numérico, inclusive os categoriais. E às vezes com um tratamento numérico contínuo. Então, por exemplo, se eu fizer uma análise percentual do índice de aceitação, né? E aceitação, então, é uma variável categorial nominal, mas se eu fizer uma análise do índice de aceitação de uma determinada estrutura, fizer uma análise percentual, então eu posso ter 62,81% de aceitação. Mas essa é a análise percentual que foi feita. Não é a variável que eu recolhi do meu participante. A variável que eu recolhi do meu participante é uma variável categorial binária, no caso nominal. Ou mesmo, por exemplo, na hora que eu fizer uma média das notas de 1 a 5 a uma determinada condição, uma determinada estrutura. A minha média pode ser 3,71, que aí parece que eu estou lidando com um dado contínuo, mas na verdade a média é a análise que eu fiz posteriormente aos dados. O dado que eu recolhi foi um dado discreto, então é importante ter esse tipo de diferença em mente. Essa distinção, os tipos de variáveis estatísticas, é muito importante, porque quando começarmos a aplicar, a analisar, a estudar a estatística inferencial, ter em conta qual é o tipo de dado que nós recolhemos na pesquisa será determinante para dizer qual é o tipo estatístico de teste de hipótese que nós devemos fazer na nossa pesquisa. Mas nós não vamos falar disso hoje. Nós estamos recapitulando uma coisa que já sabemos, né, as classificações de variáveis, e adiantando o que vamos ver, os testes de hipótese, mas hoje nós vamos ver a normalidade, a distribuição normal de um tipo de dado. E esse tipo de análise, a distribuição normal, a percepção da normalidade só ocorre com dados numéricos contínuos. Não ocorre com outros tipos de variáveis, né? Então, se você realizou um experimento que trabalhou com uma variável categorial nominal, então você não precisa se preocupar com a normalidade. Se você fez um estudo que recolheu dados numéricos discretos, desse tipo aqui, por exemplo, então essa não é, a normalidade não é uma preocupação com esse dado particular que você tenha. A normalidade é uma preocupação quando trabalhamos com dados numéricos contínuos. Não esqueçam isso, normalidade diz respeito à identificação, um tipo de identificação que se presta apenas a variáveis numéricas contínuas. Se esse não é o seu tipo de dado, então essa não é uma preocupação que você deve ter. Mas vamos entender o que é a normalidade, por que ela é importante, por que devemos ter em conta. Vamos começar pela noção de distribuição. Nós já vimos nos primeiros tutoriais a noção de distribuição de frequência. Numa distribuição de frequência nós podemos obter um histograma como esse daqui, que apresenta numa determinada escala, uma escala de frequência qualquer, percentual, dado absoluto, né? As ocorrências de determinadas variáveis, as variáveis no meu eixo x e a taxa de frequência no meu eixo y. Aqui nós temos um histograma em que nós vemos a distribuição de frequência desde 10 até 60, não é? Dessa variável aqui, que é uma variável qualquer. Vamos imaginar que seja tempo de reação de alguma coisa, em milésimos de segundo, 450 milésimos de segundo, 500 milésimos de segundo e assim por diante. Você vê que aqui eu tenho um dado contínuo, porque entre 450, né, até 500 eu tenho aqui uma longa escala e tenho essa distribuição. Isso aqui é um histograma.
Esse histograma é apresentado dessa maneira aqui, com figuras retangulares, indicando qual é a frequência, por exemplo, aqui a frequência de 60, que é uma frequência alta, dos valores que estão nesse intervalo aqui. Então eu tenho aqui uma aglomeração de retângulos indicando as faixas de ocorrência de uma determinada categoria no meu eixo X. Mas eu poderia fazer uma análise sobre essa análise aqui, utilizando o que nós chamamos na estatística de curva de densidade, que seria fazer uma análise mais sinuosa e não quadrada, retangular como essa daqui, para verificar o movimento de subida e descida, o movimento de dispersão e de concentração dos dados numa determinada representação por cima de um histograma como essa daqui. Por exemplo, vamos imaginar que eu fizesse uma sequência aqui de como esse histograma basicamente se movimenta no sentido de ir para o centro e sair do centro dos dados, fazendo uma curva de densidade como essa daqui. Aqui eu tenho então uma curva de densidade, porque ela indica justamente aqui o movimento dos dados menos frequentes em caminho a de uma centralidade dos mais frequentes, né, subindo aqui do menos frequente em relação ao mais frequente, e depois descendo do mais frequente ao menos frequente novamente, fazendo um movimento aqui de como é que os dados estão se comportando. Essa curva de densidade é assim chamada porque ela é uma curva, né, que indica o movimento dentro da minha amostra, mas também indica que há sob a curva, debaixo da curva, uma área. Essa área que caracteriza justamente a densidade que a gente quer encontrar sob a curva. O que significa dizer, nesses intervalos aqui, se eu pensar desde esse começo aqui da curva, passando por tudo que tem aqui dentro até chegar ao seu final, tudo isso aqui compreende toda a área da curva. Mas eu posso tentar verificar como é que é a densidade em determinadas áreas da curva. Por exemplo, vamos imaginar essa áreazinha aqui menor, que apresenta os dados menos frequentes, né, abaixo da grande média mais frequente. Qual é, percentualmente, digamos, o valor dessa área aqui? Qual é a densidade dessa área? Ou vamos imaginar que eu quisesse verificar a densidade, o povoamento dessa metade aqui da área sob a curva para cá, em termos percentuais. Isso é o que? 30%, 10%? Como é que os dados estão concentrados em termos de densidade sobre a curva? A curva normal é útil por isso, porque ela nos permite ver não só a informação pura de um histograma, mas o movimento mais dinâmico de distribuição de dados sobre uma curva, permitindo a caracterização do percentual da área de uma curva que é ocupada por um determinado tipo de fenômeno mais ou menos frequente. Vamos ver um exemplo disso, da curva e da área sobre a curva. Isso aqui é a representação em uma curva de densidade da altura média do brasileiro. Nós vemos aqui então que o espectro completo vai de 1,40 m a 2 metros. Né? E uma grande concentração, na verdade a maioria de frequência, se encontra por volta dos 170 centímetros, 1,70 m. Então, se eu quisesse ver, por exemplo, qual é a densidade dessa população, né, que se encontra bem perto desse eixo central aqui, desse ponto central que é o mais frequente. Considerando, por exemplo, um intervalo de 5 centímetros para cima, além da média, ou um intervalo de 5 centímetros para baixo, além da média. Então isso me daria essa região aqui, ó, daqui até aqui. Essa seria a região sob a curva que me interessaria para identificar a área respectiva para a qual eu faço um determinado tipo de pergunta. Se vocês lembram lá das aulas de geometria, como calcular a área de figuras, então se a gente tem aqui a base, a altura e calcular essa área ocupada, nós vamos ver que essa área aqui corresponde a 68% da área total. O que quer dizer que esse tipo de gráfico me permite identificar que 68% das ocorrências desse tipo de gráfico estão concentradas aqui, entre esse ponto e esse.
o que significa dizer que 68% dos brasileiros possuem altura entre 1,65 e 1,75. É uma grande maioria, né? E mais ainda, se a gente quisesse fazer o cálculo de 1,60 até 1,80, pegando então 10 centímetros abaixo ou 10 centímetros acima da média, né? Em vez de calcular essa área que é calculando essa daqui especificamente, nós íamos ver que isso daqui, baixando 5 centímetros mais para cá ou 5 centímetros mais para lá, nos daria um percentual ainda maior do que 68%. Nos daria, na verdade, se nós fôssemos calcular a área daqui até aqui, essa área aqui dentro corresponderia a 95% dos dados. O que quer dizer que 95% das pessoas dessa população tem altura entre 1,60 e 1,80. E assim por diante, aumentando a área do nosso gráfico. Então é um tipo de representação gráfica interessante, porque nos dá a ideia do movimento. Vocês vejam aqui o movimento em direção à média, ao mais comum, não é? O movimento de afastamento da média e a densidade em um ponto qualquer que eu queira encontrar sob a curva, não é? Essa então é a curva de densidade e a sua área sobre a curva. Quais são os tipos de curva que aparecem? A gente viu aquela curva lá como exemplo, todo mundo tem, quando pensa na estatística, uma curva daquele tipo que está lá, mas existem outros tipos de curva. A curva que nós vimos é uma desse tipo aqui, ó, bastante simétrica. Por que ela é simétrica? Porque ela divide a distribuição em duas áreas iguais, não é? No mundo real, não exatamente iguais, como tem esse exemplo aqui abstrato. Aqui a gente tem uma distribuição absolutamente simétrica, na qual a média, a mediana e a moda são iguais, estão exatamente no mesmo ponto. Daqui para a esquerda e daqui para a direita nós temos uma distribuição simétrica em relação, um lado em relação ao outro. Mas existem vários outros tipos de distribuição, não é? Nem vamos citar todas as outras, nós estamos falando aqui daquelas que têm alguma relação com a distribuição normal. Mas tem distribuição quadrática, enfim, geométrica, um monte de outras que não nos interessam agora. Mas vejam, por exemplo, essas duas aqui em relação à primeira, que foi a típica que nós usamos para iniciar a conversa. Essas aqui são consideradas assimétricas, por quê? Porque elas não apresentam uma simetria igual a essa daqui, apresentam uma assimetria. Veja, por exemplo, que essa daqui, que é uma distribuição assimétrica, à direita, ou positiva, apresenta a mediana do lado esquerdo da curva, não é? Com uma grande quantidade. Vocês vejam que aqui você tem uma área muito maior para o lado de cá, não é? Aqui uma área menor, essa aqui, desse ponto da moda, quer dizer, da moda para a esquerda você tem uma área menor, e da moda para a direita você tem uma área maior, o que significa que essas ocorrências do lado direito, que são maiores, apresentam valores maiores, estão puxando a média para cima. Então nós temos aqui muitas pessoas com, digamos, um score alto em alguma coisa, um índice alto em alguma coisa, puxando a média para cima, o que vai nos dar uma simetria para a direita, ou uma simetria positiva, porque está puxando para cima. E aqui nós temos o contrário, veja. Os dados menores, à esquerda do gráfico, não é, representam uma área muito maior do que os dados maiores aqui depois da moda, né, do lado direito do gráfico. O que significa, então, que esses dados menores estão puxando a média para a sua direção. E aí nós temos uma assimetria à esquerda, uma assimetria negativa, puxando, então, os dados para baixo, uma assimetria por conta de dados menores em maior frequência, puxando a média para a sua direção. Então, há vários tipos de distribuição. Uma delas é a distribuição normal, que nós vamos ver aqui, mas nós estamos aqui olhando outros tipos de distribuição, inclusive a normal, que nós vamos ver que é parecida com essa daqui. Uma outra distribuição que não aparece nesse conjunto, mas podemos ver agora, é a chamada distribuição bimodal, que é aquela interessante em que no mesmo conjunto de dados nós podemos encontrar duas modas, dois elementos mais frequentes. Imagine que isso daqui é um score num desempenho qualquer. Nós temos aqui o nosso eixo de frequência, aqui o nosso eixo x da variável qualquer que nós estejamos considerando.
Vocês veem que é um movimento de concentração em volta dessa moda, 4, e um outro movimento de concentração em volta dessa moda, 16. Como se nós tivéssemos aqui duas distribuições independentes, né? A primeira e a segunda. Quando isso aqui acontece, interessantemente, nós podemos pensar que temos aqui duas populações. Provavelmente essas pessoas desse conjunto têm um tipo de reação aos estímulos diferentes desse conjunto. E esse grupo tem um comportamento mais parecido, homogêneo entre si, e a mesma coisa acontece do lado de cá. A distribuição bimodal tem essa característica interessante. Mas considerando tudo isso daí, uma distribuição simétrica, assimétrica direita, assimétrica esquerda, bimodal, entre outros, o que é, afinal, uma distribuição normal? Vamos ver aqui um exemplo, antes de uma ilustração, né, antes de definir. Uma curva normal, uma distribuição normal, apresenta uma curva normal, justamente porque nós teremos um centro que vai concentrar a média da distribuição. Nos casos reais, essa média terá proximidade com a moda e com a mediana. Nos casos mais idealizados, como veremos, nós teremos uma coincidência entre moda, média e mediana. E nós temos um movimento de posições abaixo da média, suavemente se aproximando dela, na primeira metade da representação do gráfico, e depois um movimento de descida, de afastamento da média, suave também, gradativo, em direção aos dados maiores. Não é? Então, uma curva normal, ou uma distribuição normal, é simétrica, nós estamos vendo aqui a simetria entre essa primeira parte e essa segunda, apresenta uma forma de sino, isso aqui parece um sino, né, de igreja, virado para baixo, imagina que aqui está o badalo, que vai bater para lá e para cá. Ela é estruturada a partir de uma média e pode estimar o afastamento da média para mais e para menos em termos de desvio padrão. Então imagina que aqui eu tenho o centro dessa distribuição e posso perceber o aumento progressivo se afastando da média para mais em desvios padrões para cá e se afastando da média para menos em desvios padrões para cá. Essa é uma curva normal. Mas não pense que toda curva normal é exatamente simétrica e bonitinha desse jeito aqui. Existem vários tipos. Por exemplo, todas essas curvas aqui são curvas normais. O que vai diferenciar uma da outra é justamente o grau de concentração ou de dispersão das diferenças da média, maior ou menor desvio padrão. Você veja que essa verde aqui tem um formato bem afunilado, indicando que há pouco afastamento da média, que estaria justamente aqui no meio, e o desvio padrão para mais ou para menos. Veja a diferença dos extremos dessa curva normal em verde, que apresenta pouca amplitude, não é? E essa aqui em laranja, que está bastante achatada, como se nós fizéssemos assim, um movimento para baixo, achatando essa curva mais em forma de funil aqui, né? Que tem essa mais achatada, em que apresenta aqui em relação à média, uma distribuição bem mais espalhada para os lados, com mais diferença do desvio padrão, né? Um desvio padrão para cá provavelmente pega um grande intervalo de dados, muito menor do que um desvio padrão para cá nessa outra curva. Mas todas elas são curvas normais, porque apresentam o que nós vimos, né? Uma concentração em relação à média e um afastamento em desvios padrões para a direita ou para a esquerda, para mais ou para menos, e forma de sino, embora esse sino aqui seja bem, né, diferente dos demais. Mas diante de todas essas possibilidades de curvas normais, qual é a mais típica? Qual é a de referência na estatística? É a curva normal padrão. A curva normal padrão, então, toma o seu centro, que é a média, como igual a zero, e calcula o movimento para mais ou para menos, para cima ou para baixo em relação à média, em termos de unidade de desvio padrão. Um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, por isso 0, 1 e menos 1. Desvio padrão para cima, 2. Desvio padrão para baixo, 2. 0, menos 1, menos 2. 0, 1, 2. E, finalmente, 3 desvios padrões para baixo, 3 desvios padrões para cima, caracterizando a distribuição normal padrão. Aqui nós temos a sigma caracterizando o desvio padrão, e vamos ver em outros momentos que o S também pode caracterizar o desvio padrão.
A distribuição é normal porque nos permite fazer uma generalização muito importante, a regra empírica. Essa regra empírica vai dizer respeito às áreas ocupadas sob a curva. Vejam que aqui nós temos algumas fatias sobre a curva já a partir dessa visão da curva normal padrão. Como podemos estimar o valor de cada pedaço desse sob a curva? Como podemos fazer isso? Usando justamente a regra empírica. Considerando uma curva normal padrão, o que nós vamos ter é um centro, o nosso ponto zero, ponto de referência, e o movimento para cima e para baixo em desvios padrões. O que é interessante é, segundo a regra empírica, considerando uma distribuição normal como essa, o movimento de um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo dará conta de um total de 68% da área da distribuição. Então, se nós considerarmos uma distribuição normal, a partir da média, considerando um desvio padrão para cima ou para baixo, nós teremos uma área povoada por 68% dos dados. Na verdade, precisamente 68,26% dos dados. E conforme formos ampliando o desvio padrão para baixo ou para cima, não é? Colocando mais um desvio padrão ao considerar a dispersão dos dados, nós vamos então ampliar a área sob a curva em quase sua totalidade. Vejam que se nós considerarmos então dois desvios padrões para cima ou para baixo, nós vamos então compreender, está aqui, menos 2 desvio padrão, lembra, essa é uma das representações de desvio padrão, ou mais desvio padrão a partir da média, essa área daqui até aqui compreenderá 95% das ocorrências. 95,44% para ser mais exato, não é? Mas não tão exato porque não é 2 desvios padrões exatamente, é 1,98 desvios padrões, né? Se eu não me engano, 1,96, 1,9. Então, considerando uma distribuição normal, entre o segundo desvio padrão abaixo da média e o segundo desvio padrão acima da média, nós compreenderemos 95% das ocorrências. Todos os dados praticamente vão estar concentrados aqui, com a diferença dos 2,5 que sobram para cá e dos 2,5 que sobram para lá. Mas se formos mais a fundo e considerarmos 3 desvios padrões, para cima ou para baixo, nós vamos, como está dito aqui na área, considerar 99,74% das ocorrências da sua distribuição. Essa é a regra empírica. Se temos uma distribuição normal, teremos essa característica. 68% dos dados estarão caracterizados a um desvio padrão da média, para cima ou para baixo, e 95% dos dados estarão considerados a 2 desvios padrões da média, para cima ou para baixo. Essa generalização da regra empírica será muito interessante quando começarmos a ver a estatística inferencial. Veremos que um tipo de estimativa de parâmetro é o intervalo de confiança. E o intervalo de confiança parte da distribuição normal dos dados, justamente para poder inferir, a partir da sua amostra, um dado respectivo na população que você quer avaliar, usando justamente a lógica da regra empírica de uma distribuição normal. Aí você pode pensar nesse momento, tá, tudo bem, entendi o que é, mas por que eu preciso na minha pesquisa saber se os meus dados contínuos, se você está trabalhando com um dado contínuo, né, se esses dados são normais? Você precisa saber disso por uma sequência de razões. Você fez a sua análise estatística descritiva, mas você não quer só dizer o que tem nos seus dados. Você quer dizer o que esses dados representam para além deles próprios. Você quer fazer inferências, quer fazer generalizações. Você não quer falar só daqueles 100 sujeitos ou 50 sujeitos que você avaliou. Se você fez um trabalho com 40 alunos numa escola, você não quer dizer sobre aqueles 40 alunos. Você quer dizer sobre o método que você avaliou. Quer dizer sobre a variável que você controlou. Quer falar sobre a população que você está querendo estudar, usando dela uma representação, né, uma amostra. Então você quer fazer um teste inferencial. Você quer sair da estatística descritiva e ir para a estatística inferencial. E se você está trabalhando com dados contínuos, definir qual tipo de teste inferencial que você deverá usar depende de saber se seus dados são normais ou não. Por exemplo, só para adiantar informações, se os seus dados apresentam distribuição normal, então você vai usar um teste paramétrico. O que significa isso? É um teste que então vai assumir que você tem
Dados que se concentram ao redor de uma média. Média, moda e mediana são aproximadas ou iguais, e você tem um afastamento progressivo para mais ou para menos da média, considerando o desvio padrão da sua amostra. É um teste que vai considerar esse tipo de informação. Mas se você não tem uma distribuição desse jeito, se os seus dados então não se distribuem normalmente, então você tem que usar um programa que não faz esse tipo de assunção, que não considera que você tenha esse afastamento progressivo da média medido em desvios padrões, por exemplo. Então você vai usar, nesse caso, um teste não paramétrico. Testes paramétricos famosos são a ANOVA e o teste T. Testes não paramétricos famosos e muito usados são Kruskal-Wallis, Wilcoxon e outros, né, que nós vamos ver mais à frente. Então, saber o tipo de teste que eu devo usar ao fazer a estatística inferencial é uma coisa que, no caso de dados contínuos, depende da identificação da normalidade ou não dos meus dados. E por que isso é importante? Porque se esse tipo de informação não é levada em conta e você usa, por exemplo, um teste paramétrico para dados que não são distribuídos normalmente, ou um teste não paramétrico para dados que são distribuídos normalmente, você pode estar distorcendo o tipo de matemática que o teste inferencial vai fazer. Você está dizendo a ele que seus dados são de um jeito, quando na verdade eles são de outro, por exemplo, usando testes que não combinam com a distribuição que você tem. E aí isso pode distorcer fortemente seus dados. Tipicamente você pode não encontrar um resultado que na verdade poderia estar lá, e você não encontrou porque usou um teste errado, ou pelo contrário, pode encontrar o resultado que foi um falso positivo, você encontrou porque usou o teste errado. Então, essa informação é relevante para a condução correta do seu trabalho com dados contínuos. Ah, tá, tudo bem, me convenci. Como é que eu faço, então, um teste para saber se os meus dados contínuos são normais? Bom, a gente não precisa fazer conta, a gente já sabe disso, esse é um conjunto de tutoriais de estatística sem matemática. Eu quero saber exatamente como eu faço, então, o teste de monormalidade no Action. Vamos lá, então, para o Action. Estamos aqui no Action. Como fazemos teste de normalidade? Vamos lá no nosso, clicamos em Action Stat, é claro, e vamos lá no nosso famoso estatística básica e encontramos aqui logo de cara, ó, teste de normalidade. A minha planilha apresenta os dados aqui compilados, né? Eu tenho aqui minha planilha, que você já conhece, né? Com tempo de julgamento de aceitabilidade de um conjunto de condições aqui. Essas condições estão demarcadas até com cores diferentes, são várias condições nessa planilha, por acaso, que eu estou usando. Essa planilha daqui foi feita sem a limpeza dos outliers, que nós vimos no tutorial número 4, que é. E essa planilha aqui do lado direito foi estabelecida igualzinha, a mesma planilha, só que com a limpeza dos outliers. Vamos fazer então um teste de normalidade considerando essa planilha primeiro, a que não teve a limpeza. O que eu vou fazer? Vou fazer sempre a análise da normalidade da minha distribuição, considerando cada condição por vez. Então aqui eu tenho a primeira condição, Leais, que é o Lie assimétrico, né? Na pesquisa particular que isso aí se refere. Eu já marquei de propósito essa condição com a cor mais acinzentada, para visualmente ter uma pista de quando começa a segunda condição e assim por diante. Aqui vai terminar a segunda e começar a terceira e assim por diante. O teste de normalidade deve ser feito condição a condição, porque as condições podem ter médias de tempo contínuo diferentes, comportamentos diferentes. Você imagina que cada condição vai provocar uma reação diferente nos seus participantes. Então, você não vai pôr todos os participantes de todas as condições juntos para fazer a normalidade. Você tem que considerar, então, cada condição, porque cada condição tem um tipo específico de estímulo que você espera vai alterar o tempo de reação do seu participante. Então, nós vamos lá em Action Stat, sabemos que vamos analisar cada condição por vez, clicamos em Estatística Básica e pedimos teste de normalidade. E aí selecionamos a coluna com os nossos dados. Podemos, lembram dos tutoriais anteriores, selecionar o nome da coluna, no caso coluna tempo, ou não selecionar. Vamos lá, eu vou não selecionar, vou usar só os números propriamente ditos. Vou lá até o final da primeira condição, a minha sinalização visual já foi interessante aqui, ó. Eu já vi então que acabou aqui a primeira condição, ou não, espera aí que eu errei. Vamos fazer isso certo agora.
Começo aqui e termino aqui. O que mudou é porque aqui eu deixei marcado anteriormente, por isso que escureceu ali. Não estou com o nome, peço para ele ler. Há vários testes de normalidade. Vocês veem aqui 4 deles que são nomeados pelos estatísticos que os criaram. O mais usado em linguística é o segundo da lista, Kolmogorov e Smirnov. Então, por uma razão de mais preservação da tradição do que outra coisa, eu costumo usar esse daqui. Mas qualquer um deles é plenamente confiável e dá basicamente o mesmo resultado que os demais. Lógico que com uma matemática diferente, porque cada um deles é montado de uma maneira matemática diferente. E aí pedimos uma nova planilha para que os dados sejam plotados não por sobre os dados que estão aqui, e eu dou o OK. Espero o término do cálculo e tenho 2 representações do meu teste de normalidade. A primeira representação é essa aqui, gráfica, que apresenta uma reta de regressão a partir de -1 até o final, 3. E aqui em pontilhados os meus dados. Como é que se interpreta essa interpretação visual? Numa distribuição normal, os meus dados caminham por sobre essa reta de regressão. Não necessariamente exatamente sobre ela. Pode haver alguma oscilação. Lembra que no mundo real nada é perfeitamente normal, mas aproximadamente normal. Então, se os meus dados caminham por sobre essa reta, isso é uma indicação visual de que eu tive normalidade na distribuição. E como aqui os meus dados estão afastados dessa reta, às vezes podem aparecer até zigue-zagueando sobre a reta, né? Essa é uma indicação visual que os meus dados não são normais. Outra visualização é se os meus dados caminham dentro desse vale aqui, ó, como está caminhando a minha reta de regressão. Você vê que não, você vê que ele está do lado de fora do vale, entra um pouquinho, vai lá do outro lado e volta, indicando mais uma vez que eles não se comportaram normalmente, não tiveram uma distribuição simétrica, não é, em termos de desvio padrão a partir da média. Outra maneira não visual é encontrar o p-valor. Mas vamos falar sobre isso olhando essa planilha aqui agora, a planilha do tempo sem os outliers. Vamos fazer a mesma coisa, com a mesma condição, a primeira. Veja que aqui eu não marquei assim, né? E aí para tirar isso, vou ficar lá do outro jeito. Vou usar a mesma lógica. Action Stat, estatística básica, teste de normalidade, e seleciono a coluna respectiva da condição que eu quero analisar. Terminada a coluna, eu solto, peço para ler. Não selecionei o nome, lembrem disso, e eu vou usar o segundo teste, que é o mais usado em linguística. Peço uma nova planilha e OK. Vejam que aqui a distribuição dos meus dados já está muito mais alinhada à reta de regressão do que a do caso anterior. O que já é um indício de que provavelmente esses dados aqui são normais. Não perfeitamente normais, mas vejam, consideravelmente normais. Olhando a outra forma de representação, vejam que os meus dados caminham, não perfeitamente sobre a reta, mas caminham dentro desse vale aqui de normalidade, se aproximando, portanto, de uma média e se desviando dela em termos simétricos a partir de uma medida de dispersão como desvio padrão. Essa é a informação visual. Mas é possível também usar uma informação numérica, a informação do p-valor, do valor de probabilidade. Vejam que o meu p-valor aqui, a gente não viu ainda a noção do p-valor, mas o nosso p-valor aqui é equivalente a 31%. 0,31. O que na prática significa que a chance de essa distribuição ter uma interpretação normal é de 31%. E em estudos de linguagem, a estatística que se considera relevante para identificar a normalidade é aquela que é superior a 5%. Se a distribuição dos dados sobre a minha reta de regressão indica uma possibilidade superior a 5% de normalidade, então eu já posso considerar que essa distribuição é normal. Como eu tenho aqui 31% de
probabilidade de uma distribuição normal, eu considero que essa é uma distribuição normal. Considerando tanto a informação visual dos dados que se põem relativamente sobre a reta e caminham pelo vale, quanto a informação numérica superior ao p-valor de 0,05, superior a 5%. Então é assim que nós fazemos o teste de normalidade. Pegamos condição por condição, primeira, segunda, terceira, etc. Vamos no Action e pedimos teste de normalidade. Escolhemos tipicamente o Kolmogorov e Smirnov, selecionando a coluna com ou sem o nome, conforme a gente já sabe. Ok, e se os seus dados não forem normais? Você fez lá, seus dados são normais, ok, então eu vou usar um teste paramétrico. Eu sei então que eu tenho uma média, um afastamento progressivo da média medido em desvios padrões, etc. Mas se eu não tenho? Se eu tenho uma distribuição livre? Bom, se para você a distribuição normal é algo muito importante, necessário, nós vamos ver, por exemplo, isso com mais detalhe quando falarmos sobre um tipo de teste diferencial que é o intervalo de confiança, né? Então, se você quer fazer uma estimativa do parâmetro populacional, não é? A partir da amostra dos seus dados, então você quer e precisa ter um dado distribuído normalmente. E se você fez o teste e não encontrou isso, mas precisa ter, reveja os seus dados. Pode ter tido algum tipo de problema na execução da tarefa, pode ser que você tenha outliers atrapalhando a distribuição, ou aumente a sua amostra. A lei dos grandes números e o teorema do limite central, de maneiras distintas, indicam que quanto maior for a sua amostra, mais provável que ela apresente uma distribuição normal. Se uma amostra é suficientemente grande, como diz o teorema central, se ela é suficientemente grande, ela vai apresentar maior possibilidade de distribuição normal. Pense em começar com uma distribuição, com um N, o número de participantes na sua amostra, com 20. E dali para mais. Abaixo disso, é muito provável que você tenha dificuldade de encontrar distribuição normal. Se a distribuição normal não é um fator fundamental para você, então você pode seguir com a sua análise. Você pode simplesmente usar um teste não paramétrico. Muitas vezes as pessoas interpretam a busca da normalidade como uma busca do santo graal. Olha, eu tenho uma distribuição normal, isso quer dizer então que eu tenho maior representatividade da população, blá 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 blá. Isso não faz sentido estatístico. A distribuição normal é um tipo específico de distribuição que não é necessariamente a mais frequente, a normal no sentido vulgar do termo normal, mas existem muitas outras como nós comentamos. Mas é preciso saber se a nossa é uma distribuição normal ou não para determinar o tipo de teste que nós vamos usar. Se nossa distribuição não é normal, e não ser uma distribuição normal não afeta nenhum aspecto da nossa pesquisa particular, partimos para o teste não paramétrico e sejamos felizes. Esse foi mais um tutorial. Até o próximo. Bons estudos!